Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a história da filosofia e agora falarei sobre o filósofo Platão. Platão, que na verdade chamava-se Aristócles. Este nome foi dado a ele devido aos seus atributos físicos. Platão significa homem de ombros largos, ombros largos. Então, Platão, ele é este importante intelectual que teve contato ainda na juventude com o Sócrates e caminhou com Sócrates, filosofou com Sócrates e escreveu vários diálogos que foram transformados em livros, né? Vários livros em forma de diálogos, em que Sócrates é, na maioria dos diálogos, apresentado como o interlocutor principal. Boa parte do que nós sabemos sobre a vida de Sócrates é com base no que Platão escreveu. Platão e outros discípulos de Sócrates transcreveram seus diálogos. No entanto, Platão é, sem sombra de dúvidas, o mais famoso seguidor de Sócrates. Platão foi mestre de Aristóteles, ele também fundou a academia, né, que é uma das principais instituições educacionais, uma escola de filosofia que marcou a história do pensamento. Então, o Platão foi, nesta escola, professor de vários intelectuais, como, por exemplo, Aristóteles, o mais destacado discípulo de Platão. E, inclusive, vocês vão ver que a teoria de Aristóteles é diferente da teoria de Platão. Nas próximas aulas a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Então, Platão escreveu vários livros, né, vários diálogos, e eu vou, inclusive, deixar aqui, aqui abaixo, na descrição do vídeo, um PDF em que você pode ter acesso às principais obras, a distribuição das obras por temas, e caso você queira estudar e entender mais sobre a filosofia de Platão, pode pegar essa lista e, a partir dessa orientação que eu trago aí, identificar qual assunto é do seu maior interesse e assim ler e estudar Platão. A filosofia de Platão é muito ampla, né? Platão exerceu uma influência muito grande na história do pensamento, influenciou vários outros filósofos, foi um dos pilares da filosofia na Idade Média. O neoplatonismo é muito forte dentro da patrística. Platão também influenciou os filósofos racionalistas na Idade Moderna. Então, Platão é um dos autores que vai moldar a forma como a filosofia é produzida aqui no Ocidente. Segundo Nietzsche, o pensamento de Sócrates e de Platão, aliado com a tradição judaico-cristã, moldaram a cultura no Ocidente. Então, só para você ter ideia da dimensão que tem Platão para a história da filosofia. A gente pode começar a estudar Platão a partir de um texto muito famoso que está presente aqui neste livro, A República, talvez um dos clássicos mais famosos da história da filosofia. E aqui no livro 7, né, no capítulo 7, Platão traz a alegoria da caverna, que basicamente, eu recomendo inclusive leitura, é uma leitura simples, tranquila, basicamente conta a história de indivíduos que estão desde o seu nascimento presos, acorrentados dentro de uma caverna. E ali eles contemplam apenas sombras dos objetos que estão passando atrás deles. E essas sombras são projetadas através de uma fogueira, né, na parede ali. Então, aqueles indivíduos que estão acorrentados, contemplando as sombras dos objetos que passam lá fora, eles acreditam que aquelas sombras constituem a realidade. Aí um dos prisioneiros sai da caverna e conhece o mundo fora da caverna. Ele tem contato com o mundo real. E ele retorna à caverna para libertar os outros prisioneiros. A partir dessa narrativa alegórica, a partir desse mito, dessa história, a gente pode entender vários pontos da teoria de Platão, mas a nossa análise pode partir pelo menos de dois pontos principais. O ponto político, o aspecto político e o aspecto epistemológico. Primeiro, o que é esse aspecto epistemológico? Gente, epistemologia tem tudo a ver com conhecimento. Então, epistemologia é uma área de estudo sobre a ciência. Episteme significa ciência, elogia é estudo. Epistemologia é o estudo sobre a ciência, é o estudo sobre o conhecimento, sobre a origem das ideias, sobre os métodos científicos, sobre os fundamentos que sustentam o nosso conhecimento. Então, o debate epistemológico é muito forte dentro da filosofia. Não só na filosofia antiga, mas na filosofia moderna, por exemplo,
há um grande debate entre os empiristas, aqueles que afirmavam que o conhecimento vem da experiência, e os racionalistas, que afirmam que o conhecimento tem uma origem na razão e que os sentidos são fonte de engano. Platão influenciou muito esses racionalistas, como eu já disse. Então, na visão de Platão, existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. Essa dicotomia apresentada por Platão remonta a Heráclito e Parmênides, filósofos do período pré-socrático que fizeram um importante debate ontológico, eu já expliquei isso aqui. O Parmênides afirmava que o ser não muda e Heráclito afirmava que o ser está em constante transformação e movimento. Platão vai falar que, na realidade, é no mundo sensível que tudo está em constante movimento e transformação. Que no mundo inteligível, ou mundo das ideias, existem as ideias perfeitas. E a verdade, ela não está aqui no plano sensível, ela não está aqui no mundo sensível, ela está no mundo inteligível, no mundo das ideias, onde existem as ideias perfeitas, o conceito perfeito. Então, fazendo uma relação com o mito da caverna, o mundo das ideias representa o mundo fora da caverna e o mundo ilusório, o mundo dentro da caverna, onde o conhecimento ele é contaminado, ele é prejudicado pelas percepções sensoriais. Ou seja, aqueles indivíduos que estavam ali acorrentados olhavam para frente e contemplavam as sombras e acreditavam que as sombras representam a realidade, sendo que as sombras são nada mais do que cópias de objetos que já são por si só uma cópia. Então, para Platão, tudo que existe aqui no mundo dos sentidos, no mundo sensível, tudo aqui é ilusório, tudo aqui é transitório. A ideia perfeita está no mundo das ideias. Então, aqui não existe a verdade. Inclusive, Platão destaca que o artista ele não tem um compromisso com a verdade, porque ele faz uma cópia da cópia. Então, na visão de Platão, os nossos sentidos não nos levam à verdade. Para que eu pudesse alcançar a verdade, eu precisaria sempre valorizar a razão. E, dentro ainda dessa dicotomia, ele entende o homem como um ser que é composto de corpo e alma. A alma, ela é imortal. Ela está lá no mundo das ideias. Só que durante o momento que eu estou vivo, o meu corpo passa a aprisionar a minha alma. E se eu quero conhecer algo, eu tenho que fazer um esforço constante para lembrar a minha alma aquilo que ela já sabe. Então, para Platão, conhecer é relembrar. O nome disso é teoria da reminiscência ou teoria da lembrança. Conhecer é relembrar. E Platão destaca também que existem tipos diferentes de alma. Existe a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscível. Esses três tipos de almas possuem características diferentes. A alma irascível, ela é própria do guerreiro, daquele que tem a coragem para batalhar, a força, a disposição para a guerra, para a proteção. A alma concupiscível está relacionada àquele que vai trabalhar e manter, os mantendedores. E a alma mais elevada seria a alma do filósofo, a alma de ouro. Então, essa tripartição da alma vai refletir na organização da cidade ideal de Platão. Então, ao formular a sua proposta política, ele planeja a existência de uma estrutura social que reflita os tipos de almas de cada indivíduo. E como descobrir qual é o seu tipo de alma, qual é o meu tipo de alma? Na visão de Platão, era através da educação. Quem cuidaria da educação dos cidadãos dessa cidade seria o Estado. Então, até os 20 anos, todo mundo receberia a mesma educação. E a partir daí, o indivíduo iria ser direcionado a determinado posto na sociedade, a partir da submissão a determinados testes, a partir da sua formação no sentido mais amplo. O filósofo teria que estudar, por exemplo, até os 50 anos, para só a partir daí ocupar funções governamentais, criar leis, enfim. Então, o filósofo seria aquele que iria governar. Na visão de Platão, todo filósofo deveria ser um rei, ou todo rei deveria tornar-se filósofo. Então, essa é a proposta de Platão chamada de sofocracia ou governo dos sábios.
Outro ponto importante na teoria de Platão está relacionado ao amor, né? Então, na visão de Platão, isso está presente no livro chamado Banquete, em que, nas palavras de Sócrates, Platão traz uma definição sobre o amor. Amor é eros. E no livro, vários indivíduos ali se encontram para tecer comentários, definições sobre eros, né? Então, sobre o amor. E na visão socrático-platônica, o amor é aquilo que nos falta. E esse desejo, esse anseio por querer sempre aquilo que não temos, essa vontade de nos completar, é o que marca o amor. Só que não é só o amor no aspecto físico, inclusive o mais importante na visão de Sócrates e Platão, o amor no aspecto intelectual, racional. Então, por isso, a filosofia tem essa veia erótica, porque nós, filósofos, estamos sempre buscando aquilo que ainda não temos, que é a sabedoria. Então, o filósofo é aquele que ama o saber. E se você ama algo, você busca constantemente algo. Então, esta aqui é a concepção de Platão sobre amor e a relação desse amor com a filosofia. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E parabéns por ser um amante do saber e estar aqui todos os dias buscando ampliar o seu conhecimento e conquistando cada vez mais, dando um passo em direção à sabedoria. Até a próxima aula.